Não, só para pegar um comentário aqui do Odirley Farias, que ele pergunta, e muito bem, o que aconteceu com o preparo físico do Grêmio? Realmente, ontem faltou perna, né? Vou já colocar então passa-régua e a gente começa a falar disso aí. Pode então. ser, Bora lá. Não, só para puxar isso, porque ano passado muito se falava, o preparador físico da Tailândia. O tailandês, o tailandês. O cara que veio da Tailândia, tá certo, né, cara? O cara vai, tu joga, tu é departamento de futebol, daí tu vai buscar um profissional do futebol na Tailândia. Olha, se fosse no kickboxing, né, tava correto. Ia bem. Aí tamo bem, né? Agora a Tailândia, futebol, não entendi direito. Mas enfim, o problema era ele. Daí trouxeram o preparador físico do Bragantino. O Bragantino tava voando, um cara competente demais. Todo mundo elogiou ele quando chegou e o time começou a ir bem. Agora eu pergunto para vocês, mas será que é o preparador físico o problema? Ou será que lá no treinamento eles estão fazendo tudo certinho para ter um preparo físico bom? Será que estão dormindo cedo para ter um preparo físico bom? Porque se tu vai muito pro sereno, fica ruim de correr no outro dia, né? Fica complicado, então a gente não sabe se o problema é o preparador físico ou se é os caras que estão recebendo essas... como que eu posso dizer? Essas aulas? Não é aula. Uma instrução, né, de trabalho. Instruções de trabalho. Será que estão fazendo aquilo que é pedido? Porque são coisas que me fazem, no mínimo, me deixar curioso, em dúvida, sobre o comprometimento deste time do Grêmio em relação às suas obrigações de trabalho. Eu não consigo acreditar, e mais uma vez eu falo, isso aqui é um achismo, minha opinião. Eu não estou no CT, até porque ninguém pode entrar. Eu não estou no vestiário, porque ninguém pode entrar. Mas será que está todo mundo se cuidando direitinho? Está todo mundo se dedicando? Será que o Grêmio ia chegar na situação, mesmo com todos os problemas, se o grupo de jogadores estivesse totalmente focados no trabalho e se dedicando altamente? Eu acho que não. Eu acho que a gente jamais chegaria nessa situação se houvesse dedicação dos jogadores. Não estou tirando a culpa de ninguém aqui, mas eu acho que os jogadores estão deixando a desejar nessa entrega. Tanto é que a gente está um campeonato inteiro na zona do rebaixamento, quando a gente deveria estar na parte de cima da tabela. E ainda o futebol proposto, né, professor, já para entrar nesse assunto e as coisas do jogo também, o futebol proposto ontem pelo Thiago Gomes exigia fisicamente também dos atletas, né? O Thiago Gomes falou muito bem no começo da sua entrevista coletiva que jogou da maneira que jogou por conta muito das características do próprio Fortaleza. Ele citou a troca de passes intensa entre os zagueiros do Fortaleza, por isso colocou 2 homens de velocidade para tentar marcar essa saída de bola do Fortaleza. Colocou ala para jogar contra a ala dos lados, né, lado direito e lado esquerdo. Então ele montou a equipe do Grêmio para jogar encaixada na equipe do Fortaleza, mas isso, obviamente, ia exigir fisicamente, porque o time do Fortaleza é um time intenso também, né? Que joga para cima, né? É um time muito bem treinado, né? Esse Vojvoda é um cara bem inteligente e ele se mostrou muito inteligente, inclusive com as variações que ele conseguiu construir dentro do time dele, né? Que foi uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, aqui antes do programa começar, sobre o quanto esse Vojvoda ele conseguiu reconstruir o time do Fortaleza dentro do próprio Campeonato Brasileiro, e dentro dessa reconstrução ele não ficou fixado em um esquema e um jeito de jogar. Uma das coisas que eu mais reclamava, principalmente no início da temporada, eu reclamei isso com o Renato, reclamei isso com o próprio Thiago Nunes, o Filipão, enfim, era sobre o quanto eu achava que o Grêmio não tinha muita variação, era um time que ficava meio manjado, assim, sabe? E eu senti que esse Vojvoda, ele conseguiu criar alternativas dentro de campo sem necessariamente alterar peças. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo ilustrar isso com a liberação do Tinga, né? Porque o Tinga é um ala de origem, é um lateral de origem, e aí tu tem a zaga formado ali pelo Benevenuto e pelo Tite, e ele puxa o Tinga pra ser zagueiro. Daí o Tinga virou o zagueiro no time do Fortaleza, daí forma essa trinca de zagueiros competentes, assim. O Tinga nunca foi um grande jogador de futebol, o Tite nunca foi um grande zagueiro, o Benevenuto, sim, já acho que é um cara um pouco de mais qualidade. E aí ele forma esses 3 zagueiros que ficam consistentes. E quando o Vojvoda percebe que o Grêmio
não tá saindo com a velocidade que deveria sair, e depois a gente vai conversar sobre isso, né? Porque o Grêmio teve um desempenho melhor do que vinha apresentando. Isso a gente tem que falar, teve uma evolução, tá? Mas quando ele percebeu que o Grêmio não tinha tanta velocidade e qualidade assim nessa saída em velocidade, nessa saída de contra-ataque, ele liberou o Tinga. Ele liberou o Tinga, daí a dupla de zaga virou o Benevenuto e o Tite. E sim, o Tinga voltava pra fechar, mas o tempo todo o Tinga tava apoiando. A gente via o Tinga jogando com ponta muitas vezes, pro Pikachu ficar fazendo a diagonal, ala, né? fazendo a ala puxando pra diagonal, tanto que o gol sai assim, com o Pikachu surgindo dentro da grande área. Então tu percebe o quanto o Vojvoda conseguiu fazer essas variações dentro do próprio time, sem necessariamente mudar as peças, mas liberando jogadores. E isso, pra mim, mostrou o quanto o time do Fortaleza está bem treinado. E o Grêmio, por mais que o Thiago Gomes tenha conseguido fazer o time evoluir, ainda era insuficiente, porque o Grêmio tá muito preso. Aí vamos mudar o esquema, beleza, vamos botar 3-5-2 ali, com os dois atacantes um pouco mais móveis, mas ao mesmo tempo os jogadores, apesar de terem essa evolução, ainda tá muito longe de se entender, ainda tá muito longe de conseguir construir uma coisa um pouco de mais qualidade, porque o Grêmio conseguiu atacar, chutava em gol, mas chutava mal. Não conseguia agredir de fato o goleiro Felipe Alves. O Breno fazia milagre. O Felipe Alves encaixava no meio do gol. O Breno fazendo milagre. O Felipe Alves encaixava no meio do gol. Então, temos muita coisa para conversar ainda. Isso aqui só foi a minha explanação inicial. Mas eu quero ressaltar o quanto o Fortaleza é um time bem treinado e o Grêmio tá bem atrasado nesse sentido, né? Do jogo coletivo. Ontem eu já vi um jogo coletivo que eu não via há muito tempo. Mas ainda tá muito longe de ser algo bom, sabe? Sim. Tá evoluindo. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 2h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.